Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hillary e hoje o nosso entrevistado, ele é gestor de tráfego pago. E eu tenho certeza que você, empresário empreendedor, necessita dessa ferramenta na sua empresa. Então, se você quer ter bons resultados na sua empresa, fica com a gente até o final, que vai ser riquíssimo. Mas antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? MedMac Fibra Ótica, ela que fornece internet para um dos nossos estúdios e em breve para este nosso novo estúdio. Lembrando que a internet da MedMac, para vocês que querem contratar, vai de 50 a 1 giga. Então vai suprir a sua necessidade para o que você quiser, para assistir sua série favorita, jogos, estudo, sua empresa, MedMac Fibra Ótica, beleza? Temos também o Salão Edson Rodolfo. Tá precisando dar aquele trato no seu cabelo, mulher? Tá precisando que a sua esposa, sua namorada, sua mãe, sua irmã dê um up na beleza? Salão Edson Rodolfo em São José dos Campos. E estamos utilizando o estúdio da MBK, Barben Kids, do Laércio, que é um grande parceiraço nosso aqui, e fica o nosso agradecimento. Então, sem mais delongas, vamos para a breve apresentação do nosso entrevistado de hoje. Ele que é uma pessoa assim, reservada nas redes sociais, mas um grande profissional, segundo me disseram. Ele que é de São Bernardo do Campo, atualmente mora em Taubaté, correto? Isso, Beleza. Ele é casado Francine, com a Francine, que está aqui no backstage, junto com o Nicolas, correto? isso. Perfeito. Ele é escritor do livro Ressuscita os Meus Sonhos. Ele é jogador de futebol, gestor de tráfego pago para Google, Facebook e Instagram, web design para sites de e-commerce. Atualmente ele terceiriza essa função e possui uma mentoria sobre marketing digital, correto? Isso, Então, uma exatamente. salva de palmas, seja muito bem-vindo, Tarcísio Alckmin Siqueira. Valeu, Marcelo. Quero agradecer aí o convite de estar aqui falando um pouquinho aí sobre a minha história, sobre esses anos aí, né, que eu venho trabalhando como gestor. Então, obrigado pelo convite e que possamos aí ajudar e agregar nos conhecimentos aí nessa noite aí. Show de bola, e isso daqui vai ser sensacional, tá? Mas antes da gente entender como é que a gestão de tráfego entrou na sua vida, vamos começar pelo comecinho, né? Conta um pouco pra gente da sua trajetória, da sua infância e da sua adolescência. Cara, tive uma infância, como você falou, né, nasci em São Bernardo do Campo, então lá eu sofri bastante com asma, bronquite, e ficava mais no hospital internado do que em casa, né. Aí ali para os 2, 3 anos de idade, mais ou menos, foi quando nós viemos para Taubaté. Então aí já vai uns 40 e tantos anos aí, que eu tô morando em Taubaté, e aqui era bem roça mesmo na época, né. E foi o que, curou aí mesmo a minha bronquite, né. Comecei a fazer atividade física, que era bem roça, então o ar que era bem puro, né. Então, assim, foi realmente o que trouxe essa cura, né. E a adolescência, cara, imagina na roça, é a brincadeira, zoeira o dia inteiro, não queria saber de estudar, queria só saber de música, né que eu também sou músico, né, toco na igreja, graças a Deus. Então, assim, cresci no meio da música, eu com meu irmão, tocando,
Então, assim, foi uma adolescência bem feliz, cara. Graças a Deus, assim, foi uma adolescência bem divertida, de muita brincadeira, zoeira, música. Então foi bem legal aí essa adolescência aí. O que que você toca na igreja? Violão, violão e canto. Olha só, temos um cantor então, É. violonista. Perfeito. Então, uma infância, uma adolescência saudável, Graças a Deus. show de bola. Qual foi a sua primeira experiência empresarial? Foi exatamente como educador físico. Eu comecei a trabalhar à tarde. Então, pra você ver, eu estava na faculdade de educação física e eu sempre tive esse desejo de trabalhar para mim mesmo, né. Então a minha carteira de trabalho eu tenho só um registro, então eu sempre tive esse desejo. Quando eu me formei em educação física, eu trabalhei em algumas academias, mas logo eu já fui seguindo para esse ramo de abrir minha própria academia. E por que educação física? Rapaz, ó, posso ser sincero Vai com lá, você? sinceridade. Eu tinha um professor na escola, Hum. que ele não fazia nada, cara, um professor de educação física. Então eu não vou falar o nome dele, vai que ele escuta, né, Uhum. mas ele vai saber, se ele ver, ele vai saber. E ele era muito divertido, né, e eu falei assim: "Cara, olha pra você ver que profissão legal dele, né. Eu vou ficar aqui sentado, conversando, trocando ideia e não vou fazer nada e vou ter um salário". Foi exatamente por causa disso que eu entrei na faculdade. Você acredita? Acredito, Aí cara. lógico que lá dentro a gente vê que não é nada disso, né. A gente vê que realmente educação física é uma baita de uma profissão, então aí começa a abrir a minha men começou a abrir a minha mente ali, que realmente eu vi que não era só aquilo ali, né. E também eu sempre gostei de atividade física. Por quê? Por causa da minha bronquite, eu comecei a fazer natação muito cedo, então eu sempre fui estimulado a fazer atividade física, futebol, natação, vôlei, basquete por causa da minha altura, né, apesar de naquela época eu não tinha tanto estímulo igual tem hoje, né, tantos projetos. Então, assim, a atividade física sempre fez parte da minha vida, então juntou isso, né. E eu tirava sempre A na escola, né, Olha. porque isso eu gostava de fazer, né, Uhum. fazer atividade física, né. Então acho que foi mais ou menos por isso daí que eu acabei escolhendo educação física. Aí depois você foi abrir a sua própria academia? Isso, aí eu comecei a trabalhar em algumas academias, né, e eu trabalhava em academia, assim, que o pessoal só queria, ficar musculoso, queria só estética, né. E eu não via muito sentido. Eu sempre pensava assim: "Poxa, eu tô aqui fazendo, tô trabalhando numa academia, mas qual que é o objetivo disso?", né, não tem um porquê, não tinha um propósito. Até que começou a aparecer algumas senhoras, idosos na pra mim ali na academia que eu trabalhava. E eu comecei a gostar de dar atividade física para eles, porque eles começaram a partilhar comigo que: "Ah, eu melhorei no meu dia a dia, eu consigo ir no supermercado e trazer a sacola de compra sozinho". Então eu comecei a ver um propósito, eu falei assim: "Opa, espera aí, aqui existe um propósito". E nisso, o dono da academia e os outros professores mandavam os idosos todos para mim, porque eles não queriam atender esse público. Então eu comecei a me envolver nisso, e comecei a estudar, logicamente, que eu precisava entender sobre o assunto, para eu poder dar montar um exercício de qualidade ali para eles, né, porque também eu poderia machucá-los. Então nisso eu fui fazer pós-graduação, atividade física adaptada à saúde e tudo. Aí nisso, surgiu a oportunidade de eu abrir na salinha da minha casa, eu morava com a minha mãe ainda, uma mini academia, vamos dizer, lá no Bonfim. Aí foi onde eu comecei a academia ali. Perfeito, é um bom começo, né. Você Isso. começa ali em casa, muita gente com certeza vai se identificar com isso, né. Eu me identifico com isso. Qual foi o maior desafio você estando ali na sala, na casa da sua mãe ali, exercendo essa função? O maior desafio era, na época, né, 25 anos atrás, então não tinha academia no Bonfim, né. Então, assim, as pessoas não conheciam tanto,
personal trainer, porque não tinha rede social. Eu acredito que não tinha, se tivesse, eu acho que era ICQ, no máximo. Verdade. Não sei se é da sua época. É, da minha época. Então, as pessoas não conheciam, no tanto que tinha uma placa, personal trainer, porque eu trabalhava com 2 alunos por horário. E tinha, assim, a placa escrito personal trainer, o pessoal não sabia o que que era personal trainer. Então eu tive que mudar a placa e colocar mini academia, para as pessoas entenderem que Entendi. era algo relacionado à atividade física, né. É interessante você ter que adaptar a nomenclatura ao público-alvo, porque Isso, as pessoas desconhecem, ou no caso, desconheciam, né. Hoje em dia, você falar personal trainer, eu acho que poucas pessoas não saberão o que significa, isso. mas há tempos atrás, né, coisa de outro mundo, o que que esse cara faz? É, exatamente. Chegaram a perguntar se era coisa de comer, que eu fazia. É sério, cara. E depois, como é que você cresceu com aquilo? Você abriu mão? Então, aí eu fui aluguei um espaço, Certo. né, aí comecei a trabalhar com 4 alunos. E aí fui crescendo, e depois teve um momento ali da minha vida que meus pais tinham vendido uma casa, conseguiram ajudar os filhos ali com dinheiro. Não era muito, não foi muito, mas o pouco que eles deram eu investi na academia. Então a academia ficou um pouco maior e eu comecei a trabalhar realmente com uma academia, não mais como estúdio nem personal. Realmente ficava ali das 7 da manhã às 9 horas da noite ali sozinho ali. Então era, montar os treinos, correr atrás de aluno, que na época não tinha rede social, então era panfleto de papel, divulgação, boca a boca, né. Mas sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, né, que daquilo ali não me porque eu vejo que o empreendedorismo, ele não me limita. Então quando eu trabalho para alguém, eu sou limitado ali dentro do que o meu patrão quer que eu trabalhe. E como empreendedor, não, eu fui vendo que eu podia fazer do meu jeito, né? Eu poderia trabalhar, e era uma academia que eu trabalhava só com idoso. Eu não trabalhava com hipertrofia, com os caras que queriam ficar musculoso, chegava lá, eu não aceitava. Eu nem tinha equipamento para eles. Eu trabalhava só com idoso, obesidade, quem estava atrás de saúde, né, cadeirante, pessoas com algum tipo de deficiência, que era o que eu falei para você, era o meu propósito, né. Então eu conseguia levar qualidade de vida, saúde, bem-estar, através da minha profissão. Então minha profissão ela tinha um sentido, né. Então assim, então eu não trabalhava com esse público, então era um público bem um espaço bem familiar, bem diferenciado mesmo, entendeu. Certo. Essa academia, ela ainda existe? Não, Fechou? fechou. Por que que fechou? Então, aconteceu já fazem, eu acredito, 5 anos que eu tô, então deve fazer uns 7, 8 anos mais ou menos que eu fechei. É por várias situações financeiras, cansaço, né, várias situações pessoais que eu estava passando na época, financeira também, porque eu não conseguia ganhar dinheiro. Eu fui fazer um curso de gestor de academia em São Paulo. Eu fui lá para eu aprender algo para que eu pudesse realmente expandir minha academia e crescer. E eu saí de lá decidido a fechar. Eu saí de lá decidido a fechar, cara, porque eu vi que os donos de academia em São Paulo, que tinham 5.000, 6.000 alunos, eles estavam, sem dormir, estressados e não ganhavam dinheiro, não ganhavam perto do que eles achavam que poderiam ganhar. Academias gigantes, e então eu falei assim: "Cara, eu não vou conseguir ganhar", porque o custo é muito alto. O custo dos equipamentos, o espaço era muito alto. Então eu estava sempre assim, trabalhando das 7 da manhã às 9 horas da noite, sozinho. Não conseguia colocar funcionário, porque se eu colocasse funcionário, ia faltar para mim. Ia faltar dinheiro para mim no final do mês pagar minhas contas. Então eu tinha que ficar ali, eu que limpava a academia, montava as fichas, fazia tudo ali dentro da academia, Uhum. divulgava. Então eu que dava um jeito de segurar o aluno na academia para eu não perder. Então assim, eu fui para lá, aí eu voltei decidido a fechar.
Então, eu acabei, decidindo, assim, eu não consegui. Eu tentei vender a academia para ver se eu conseguia ainda lucrar, mas não teve jeito. Eu tive que chegou um ponto que eu tive que, assim, num final de semana, eu cheguei e falei assim: "Eu preciso fechar", porque eu estava com uma dívida na da academia, que já estava, não sei se é protestado o nome, já estava o juiz Sim. já tinha penhorado os bens da academia. Aham. O oficial de justiça já tinha ido lá. Falei assim: "Pra eu pagar essa dívida de 30.000", minha academia não era grande, era uma dívida de 30.000. Eu vou ter que vender todos os equipamentos para conseguir pagar isso. Então, assim, o que que eu falei assim: "O que que eu vou fazer? Eu vou fechar a academia". Fechei, assim, cheguei no final de semana, tirei a placa e avisei os alunos. Naquela época já tinha o WhatsApp, já tinha, estava começando ainda, mas Aham. tinha. Porque o WhatsApp não é tão antigo, né, o WhatsApp é Sim. até recente, se for ver, né. Avisei os alunos, falei assim: "Gente, olha, fechei a academia". Assim, foi assim. Aí eu aluguei um lugarzinho para eu morar, juntei os equipamentos lá, vendi a preço de banana. Para quê? Para eu devolver o dinheiro para os alunos, que aluno já tinha pago 6 meses, já tinha pago aquele mês. Então eu peguei o dinheiro e fui na casa, que eram meus alunos de muitos anos, imagina, era amigos, né, não era nem aluno, era amigo, né, senhoras, senhores, né. Então teve uns que nem receberam, falaram: "Não, Tarcísio, nossa, cara, não quero nem, não precisa me devolver nada não, isso aqui é por tudo, pela nossa amizade". Sou muito grato a eles, né, me ajudaram muito. Então eu devolvi o dinheiro e sobrou acho que 2, 3 mil reais para mim, ali. Caramba! Cara, é interessante, você passar por um momento tão desafiador, que também Sim, é uma outra coisa que muita gente vai se identificar, que é você ter o seu negócio e você chegar num ponto que você tem que pivotar daquilo, né. Honrou com quem precisava ser honrado, ciclo que se fecha, vida que isso, continua. isso. Então, vamos lá, o que que passou na sua mente quando você pegou nesse final de semana e falou: "Já era"? Ah, eu pensava assim: "Que eu vou fazer agora, né, pra onde que eu vou? Que eu vou fazer?". Mas Deus é tão bom comigo que eu me lembro que eu estava dentro da academia ainda, que eu morava dentro da academia, detalhe, tá. Eu morava dentro da minha academia, Uhum. porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. É o que eu falo, se eu tirasse ali do meu lucro ali para pagar aluguel, eu ia ficar no negativo no final do mês. Então, dentro da minha academia, eu fiz realmente um puxadinho de cortina e eu morava ali dentro. Uma cama, tinha geladeira, não tinha fogão nem nada, eu comia marmitex e tal. E aí eu desfiz não, fechei a academia. Meus pais moravam em Guaratinguetá, eu morava sozinho em Taubaté. Uhum. E eu peguei e falei assim: "Cara, o que que eu vou fazer agora? Pra onde eu vou? Vou pra Guaratinguetá morar com meus pais", eu estava ali. E um aluno meu, ele pegou e me ligou e falou assim: "Ô Tarcísio, e aí, você fechou a academia, você vai morar onde agora? Porque eu sei que você mora aí dentro". Eu falei assim: "Cara, eu tô aqui me perguntando pra onde que eu vou". E ele falou assim: "Olha, ô Tarcísio, eu tenho no fundo da minha casa, eu tenho uma casinha pequena, eu alugo para você por R$ 200 por mês". Eu falei assim: "Sério, cara?" Ele falou assim: "Sério, pode ir para lá, você mora lá, fica 1 ano lá, até você se ajeitar, decidir o que que você vai fazer". Eu falei assim: "Cara, eu aceito". Aí detalhe, nessa época eu tinha conseguido no finalzinho para fechar minha academia, eu estava trabalhando no clube da Vox. Só que lá, imagina, eu ganhava R$ 1.800 por mês, né, pagava R$ 700 de pensão, sobrava milzão. R$ 1.000 você vai alugar o quê hoje em dia? Vai morar onde? Vai comer o Nada. quê? Nada. Aí R$ 200, falei: "Beleza, já tá bom". Uhum. E com o dinheiro que sobrou dos equipamentos que eu vendi, eu investi não sei se pode falar, eu vendi Pode, pode, pode. eu investi na Rinodê, na Uhum. época.
e comecei a vender perfume. Perfume, creme, é o que me dava me ajudava ali na renda ali. E vendendo os equipamentos. E eu já estava já cansado realmente na educação física. Estava mesmo esgotado mesmo. Então foi aí que eu falei assim: "Bom, então eu vou ficar por aqui, eu tô com esse trabalho, tô morando aqui nos fundos". Eu com a minha esposa hoje, a gente não tinha se casado ainda, a gente namorava, aí eu fui um tempo ainda morar com ela eh, para poder economizar, depois eu saí, voltei a morar sozinho, até a gente realmente se ajustar ali para casar. E daí quando a gente se casou, foi quando eu arrumei aí eu tinha saído do clube da Volks, eu arrumei um emprego numa academia perto de casa, para ganhar 1.100. Caiu o salário. Foi ali, né? Foi ladeira abaixo, como diz, né. Ok. Aí eu trabalhando nessa academia, eu falei assim: "Bom, é melhor eu trabalhar na academia, e pagar a pensão, né", que a minha preocupação era a pensão, porque senão é chilindró, como diz, né. E eu falei assim: "Então, é melhor eu trabalhar ali e ganhar para pagar ali, do que eu estar desempregado". Aí eu peguei e fui trabalhar ali. Não deu nem um mês de trabalho, veio a pandemia. Aí fechou a academia. Fechou todas as academias, né. Quem teve juízo fechou, né. Pois é, cara. Eu fui um desses. Você foi um desses? Na pandemia, tivemos que fechar a produtora, pagar funcionário, pagar o local e vai pra casa, espera o mundo acabar. Bom, exatamente. Aí quer dizer, zerou a renda de novo, né. Uhum. Aí o que que eu vou a minha esposa, graças a Deus, trabalhando, ela é farmacêutica, farmácia não fechou, né, na pandemia. Eu falei assim: "E agora, o que que eu vou fazer?". Abri o computador, falei assim: "Bom, agora eu tenho o dia inteiro livre para pensar o que que eu vou fazer da vida, para onde que eu vou". Aquele mês ainda o dono da academia conseguiu pagar a gente, ainda a gente ficou um tempo ainda gravando algumas aulas online, assim, para ver. A gente que achava que era tipo 2 semanas só. Coisa pouca, né? Não, que essa pandemia não vai nem chegar aqui, de repente teve que fechar. De 1 semaninha, 2 semaninhas só já volta tudo ao normal. E não foi assim, né, o negócio foi brabo, né. Então abri o computador ali e falei: "E agora, o que que eu vou fazer da vida?". Aí vem a fase 2. Já começa a falar a fase 2 da Bora, história? vamos lá, vamos lá. Então, daí eu peguei, abri o computador, comecei a fuçar ali, procurar o que podia fazer e tal. Nisso apareceu para mim um curso de caricatura digital, onde ele prometia que ele ia ensinar você a fazer caricatura digital sem você saber desenhar. Eu falei assim: "Nossa, poxa vida, é isso aqui, o pessoal, quem que não gosta de uma caricatura, né, digital?". Eu falei assim: "Não, isso aqui vai dar certo". O curso era 12 de R$ 20 por mês. Aí eu não tinha cartão de crédito, eu falei para minha esposa, falei assim: "Amor, você empresta seu cartão para mim, eu vou comprar esse curso". Falei para ela assim: "Se eu não conseguir vender nada, você paga R$ 20 do cartão? Você me ajuda?". Ela falou: "Claro, eu ajudo, tal". Eu falei assim: "Então". Só que eu sempre me lembrei de uma frase que minha mãe disse lá atrás, quando eu fui abrir a academia dentro da sala, né, eu falava assim: "Mãe, mas será que vai dar certo, né, a academia?". Minha mãe falava assim: "Filho, só não dá certo se você não trabalhar. Se você trabalhar, tudo dá certo. É só você se dedicar". Eu me lembro que ela falou isso por telefone até, que eu tinha visto o valor, tipo, de um colchonete, uma bicicleta, uns pesinho. Falei: "Mãe, mas será que eu vou conseguir pagar as parcelas desses equipamentos?". Ela falou: "Só não vai conseguir se você não trabalhar". Ela falou: "Se você trabalhar, você vai conseguir". Aí eu me lembrava disso. Eu falei assim: "Não, eu vou me dedicar". Fui, comprei o curso, comecei a estudar. E eu sabia um pouco de CorelDRAW, né, bem básico, assim, mas eu sabia. Aí o curso realmente ensinava você a fazer
E eu comecei ali, fui pegando a família, umas fotos de um de outro, treinando, fazendo. Aí já abri um Instagram, só de caricatura para começar a vender e tudo. E nisso eu comecei a oferecer por R$ 30. Falei assim: "Se eu vender uma, eu já pago a parcela do cartão". E nisso começou a aparecer um ou outro, realmente começou a me pagar para eu fazer. Não saía uma caricatura bonita, assim, mas, nisso tudo eu fui vendo a mão de Deus, né, agindo e cuidando de mim e mostrando: "Vai por esse caminho". Até que chegou uma pessoa e falou assim: "Olha, eu quero 10 caricaturas minha. R$ 300? É, passa seu". Eu não lembro se tinha Pix na época, acho que não tinha Acho que ainda. não. Não, ah, na pandemia não tinha Pix ainda, né. Não, É, já porque foi tinha. durante a pandemia. Pix. 5 anos, eu não sei se tinha o Pix ainda. Eu me lembro, mas como ele era de Taubaté, ele me pagava no dinheiro. Certo. Ele tirava o dinheiro lá e me pagava. E aí ele me mandava 10 fotos dele, assim, né, na postura que ele queria e eu fazia. Eu Uhum. falei assim: "Poxa, R$ 300, cara, o negócio tá dando certo". Comecei a me dedicar e começou a aparecer tudo. Nisso entrou o tráfego pago, porque você começa a fazer coisa digital, já começa a aparecer os anúncios ali. Nisso entrou o tráfego pago. Eu falei assim: "Poxa, legal, ganhar dinheiro na Hotmart, tal". Aí eu vi um curso lá, comprei esse curso de renda online, que ele ensinava a vender o curso dele, e naquela época dava um resultado isso, tudo no orgânico. Ganhava ali um dinheirinho e tal, fui aprendendo tudo, aí perde dinheiro aqui, ganha ali. Deixa eu só fazer um ponto aí interessante. Você comprou um curso de um cara que ensinava você a vender um curso. É, Então, olha, porque uma da, da- das objeções que muita gente tem é: por que eu vou comprar um curso de um cara que está me ensinando a vender curso? é, Essa é uma grande objeção. E uma quebra de objeção disso daí, que eu acho muito interessante, é você, por exemplo, se você fosse fazer uma cirurgia, você escolheria alguém que já é experiente ou alguém que recém-formado, experiente, né? lógico. Obviamente, para você que está nos assistindo, existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas que entregam um material íntegro e existem pessoas que ludibriam, né. Mas Isso. essa é uma forma interessante de se pensar. Então você comprou um curso de um cara que ensinava a vender curso. Isso, Beleza. é. E aí, continua. Aí eu continuei na caricatura ali digital, eh, aí comecei a aumentar o valor dela, já era R$ 40, R$ 50, às vezes fazia alguns pacotes ali e tudo. Até que um amigo meu, conversando com um amigo meu, falando para ele que eu estava estudando sobre isso e tudo mais, ele falou para mim assim: "Otar, faz para mim, o tráfego pago". Ele vendia também, o dele era marketing multinível também, mas não era Rinode, era outra empresa. Ele falou: "Ó, faz para mim, eu te pago R$ 200 por mês". Tá ótimo, cara, pra quem tá zerado, meu irmão, duzentão, beleza. Ele pagou e eu estava aprendendo ainda, estava pegando vídeo no YouTube, estudando dessa forma. E, ele começou a ter resultado. Ele foi e me indicou para um amigo dele, falou assim: "Olha, vamos ajudar o Tar, na época pandemia, vamos ajudar ele aí, tá dando resultado para mim, te ajuda ele e a gente também se beneficia". Vamos lá, então uma coisa interessante. Agora, senhoras e senhores, vamos aqui para essa câmera aqui central. Agora o bicho pega, hein. Vamos lá. Resultado, certo? Você falou que começou a dar resultado para ele. O que é resultado para ele? Para ele era o objetivo dele, qual que era? Era ter pessoas interessadas em comprar o produto dele, Ok. de multinível, de emagrecimento na época. Tá. Então não era a venda propriamente dita, era leads qualificados. Isso, exatamente. Ok. Leads qualificados. Então, aí ele conseguia trabalhar essas pessoas ali, tanto para venda como para cadastrar na empresa dele.
Uhum. E ele me indicou para um amigo dele. Se ele estava tendo resultado, o amigo dele também começou a ter resultado e eu comecei, opa, é um caminho. Falei, é o caminho, tô indo, vou caminhar, eu acho que esse aqui é o caminho, vou estudar, estudando, o tempo todo estudando, pesquisando coisas na internet sobre isso, sobre tráfego pago, comecei teve um momento ali que eu perdi dinheiro ali investindo e perdi conta de anúncio, foi bloqueada, porque eu não sabia, né, que certas coisas não podia postar ali, principalmente produto de emagrecer, você posta ali uma barriga definida, pronto, o Facebook já leva para outro caminho, ele tem a mente poluída, ele já acha que você está fazendo outras coisas e já bloqueia. Aí eu: "Nossa, e agora? Bloqueou minha conta, o que que eu vou fazer da vida?" Mas daí fui aprendendo, né, abri outras contas de anúncio, fui me organizando nisso e estudando. Mas, nesse meio caminho, eu encontrei um curso que foi a virada de chave, que foi o do Bruno Cordeiro, que ele falou assim: "Ó, as empresas, os comerciantes, os empresários, eles não sabem fazer anúncio". E ele falou assim: "E existe um nicho aí para você ganhar dinheiro". E só que daí, o que que, brilhou meus olhos? Eu falei assim: "Cara, em vez de eu perder o meu dinheiro, eu vou perder o dinheiro do empresário e vou ganhar dinheiro para isso". Na época eu estava aprendendo ainda, né, estava começando. E foi exatamente isso. Eu falei assim, eu lembro até hoje, eu investi R$ 500 no curso dele. R$ 500, cara, no curso dele. E ele ensinava a fazer tráfego pago para comércios locais. Como conquistar cliente, como eu conseguir cliente e como eu fazer o tráfego pago para aquele comerciante. E aí foi a virada de chave, porque os comerciantes não sabiam e uma grande maioria não sabe ainda fazer tráfego pago. É um negócio, assim, que eu fico assim: "Cara, eu falo assim, cara, eu vou ganhar muito dinheiro ainda por muito tempo ainda", porque as pessoas não sabem o que existe, como que dá para eles ganhar dinheiro nas redes sociais. Que daí é o que eu falo para você, Hum. que eu uso rede social para ganhar dinheiro. Ah, a pessoa fala assim, o empresário fala assim: "Mas eu não gosto de rede social, eu sou das antigas". Eu falo assim: "Cara, tudo bem, você não gosta de rede social, mas você tem que estar nas redes sociais, cara, senão você tá jogando dinheiro fora". Beleza? Vamos colocar todo mundo na mesma régua, beleza? Aham. Para quem nunca ouviu tráfego pago, ou para quem já ouviu, mas ainda não entende a fundo. Como você definiria tráfego pago? Ah, falando assim a grosso modo, né, o tráfego pago, ele é uma forma de você divulgar a sua empresa hoje nas redes sociais, para você aparecer para o seu público-alvo. O Facebook, você empresário que está nos escutando, pelo amor de entenda isso. O Facebook, ele sabe do nosso comportamento nas redes sociais. O Facebook não pergunta se você é casado ou não à toa. Ele não pergunta quantos filhos você tem, se você é pai, mãe. Ele não pergunta isso à toa porque ele gosta de você. Isso são informações que ele quer tirar de você para que ele possa usar e ganhar dinheiro com isso. Ele vai pegar eu que quero divulgar um produto, salão de beleza aí do Edson, né, ele quer alcançar um público feminino. O Facebook sabe quem é mulher que está nas redes sociais e quem tem interesse em produtos de cabelo, e quem é de São José dos Campos, né. Por quê? Por causa do comportamento. Então o tráfego pago ele é isso, é fazer com que a sua empresa, o seu comércio, o seu empreendimento apareça para as pessoas certas, né, nas redes sociais, que é onde as pessoas ficam praticamente 24 horas. Beleza? Até no carro, né, o pessoal dirige. Exatamente. Enquanto você está pensando, as coisas estão acontecendo, né? É, Tráfego pago, a gente precisa colocar dinheiro. Que nem você sim. pegou e falou, né? Pô, eu vou gastar o dinheiro dos outros e não o meu. Daquela época, tá gente, por favor. É, porque, e a grosso modo,
é isso que acontece. Uhum. Você é contratado por uma empresa, ela vai gastar o dinheiro dela, você administra o dinheiro dela, Isso. certo? Pra quem tá pensando: "Tá, beleza, mas e daí? Eu começo com quanto? Qual que é o mínimo pra se investir pra você rodar uma campanha de um dia, por exemplo?" Então, ó, depende da distância que a pessoa quer divulgar. Então vamos lá, se a pessoa é um negócio local, ela quer divulgar no bairro dela, ali, ó, 5 km ao redor, porque não adianta ela querer divulgar muito longe na cidade, que as pessoas não vão até ela. Eu indico ali uns R$ 10, de R$ 6 a R$ 10, que hoje em dia o Facebook, ele, no mínimo dele é R$ 6. De R$ 6 a R$ 10 por dia, para começar. Se for um pouco, se for a nível de estado, uns 25, 30, a nível de Brasil, no mínimo R$ 50 hoje, cara. Menos que isso, se você tem um produto que alcança nível de Brasil, tem que ser no mínimo R$ 50, senão a pessoa chora, viu? Porque vem poucos leads você acaba fechando menos, né? Então, eu recomendo isso. Lógico que eu vou dentro daquilo que o comerciante pode. E hoje eu tenho experiência para orientar ele, para falar para ele, falar assim: "Cara, isso daí esquece, melhor a gente nem fazer, você vai jogar dinheiro fora". Por exemplo, eu posso fazer um tráfego pago de 2 dias? Igual o pessoal fala: eu coloco R$ 30 lá, deixa rodar 2 dias". Tá jogando dinheiro fora. É R$ 30, mas tá jogando fora, né. Então eu falo: "Ó, se programa, se você quer um trabalho, um resultado profissional, se programa para pelo menos um mês", né, ali, né. Então vai uns 1.500, 2.000, R$ 3.000 ali por mês só em tráfego pago. Isso, dependendo, né, se dez Além reais por dia dá R$ 300, né, no mês, uhum, né. 300, R$ 10 por dia, né. além do budget do gestor, Isso, que além também tem do esse, do do valor do né. gestor, exatamente. Tá, vamos voltar um pouquinho no tempo, né, só pra galera ficar curiosa. Então você começou com R$ 200 fazendo a conta, aí você começou a fazer outras contas, Isso. e aí começou a dar problema nas contas. Como que você fez para contornar isso? E essas contas que deram problema, era a sua conta pessoal ou era a conta da empresa? As que deram problema, que eu tomei bloqueio, eram minhas. Foram minhas, porque, eu me afiliei a um produto, falei assim: produto de emagrecer, todo mundo quer emagrecer hoje em dia, eu vou ficar rico com esse negócio". Quando eu Uhum. subi a campanha lá, tomei bloqueio, né, tomei banimento. Eu tenho a minha conta ainda do Facebook, mas a conta de anúncio já era. Hoje em dia eu tenho umas 5 contas, né, eu falo pra minha esposa: "Ó, se aparecer um Tarcísio aí com a minha cara, sou eu mesmo, que eu criei uma, não se assuste", que eu deixo lá, fica lá de stand-by lá, se eu precisar, tá lá aquela conta já aquecida, né, no Facebook e tal. Mas a conta deles não deu problema, a conta deles eu não tive problema, mas a gente ficou pouco tempo, eu fiquei com eles ali uns 2, 3 meses. Né, aí depois eu já comecei a expandir, né, o negócio, eles também já viram que, né, eles realmente já deram um start para mim ali, né, já ajudamos o Tarcísio, agora ele vai, né. Então eles mesmo começaram a cuidar ali da conta deles e tudo, tal, já pegaram o jeito ali também, né, eles seguiram. E eu fui procurando. Só que como eu conhecia muita gente, conheço bastante gente em Taubaté que é empresário por causa da academia. Então Uhum. eu comecei a ir atrás deles: "Olha, eu estou trabalhando com tráfego pago, você sabe o que que é e tal". Comecei assim no orgânico, conversando. Então alguns foram me dando, oportunidade, né, para eu, fazer o tráfego pago para eles, né. Então como eles já me conheciam, né, assim, já tinha uma certa credibilidade com eles, é o network, né, que a gente tem, Exatamente. que isso daí é riquíssimo, isso daí é riquíssimo, o network. Então, assim, eles foram: "Não, o Tarcísio eu confio", né, o Tarcísio, então, graças a Deus eu sempre tive isso. Porque os meus alunos, a grande maioria também era comerciante, era o dono da padaria, o dono da hamburgueria, que era meu aluno ali no Bonfim.
Então eles foram me dando essa oportunidade, entendeu? Que eles sabiam que eu tinha fechado a academia, mas estava trabalhando com isso, né. Então a coisa foi acontecendo desse modo. Certo. Nesse processo todo aí, eram várias empresas diferentes, Sim. certo? Como que você fazia para estruturar uma campanha para cada uma? Eu tinha, como eu falei, eu tinha comprado esse curso, né, do Bruno Cordeiro, e ele dava suporte. Então ele tinha um grupo ali. Então quando aparecia uma empresa que eu não tinha feito ainda, eu levava para eles lá no grupo: "Gente, como que vocês fazem isso pra uma empresa assim?" Colocava o criativo deles ali. Então eles iam me ajudando, o Bruno ia me ajudando: "Tarcísio, não tá legal isso, essa arte aí não vai dar resultado para o cliente, troca." Só que o cliente às vezes também não tinha grana para investir num criativo bacana, e eu não fazia. Eu fazia um básico, assim, no CorelDRAW, até, a hora que eu vi que dava para migrar para o Canvas, né, que daí Vamos lá. Para quem não entende o que que é um criativo, explica pra gente o que é o Isso. O criativo. criativo é a arte. A arte ali que você vai postar nas redes sociais, junto com o texto, a gente chama de criativo. Ou vídeo, né? Pode ser a arte ou vídeo ali que você vai divulgar. Ele é a gente chama de criativo, né? Junto com o texto ali, entendeu? E o criativo, quanto mais criativo for, Exatamente. mais resultado ele tem, porque o tempo de tela é maior, a interação é maior. Quanto maior a interação as pessoas tiverem com aquele patrocinado ali, com aquele criativo, maior é o engajamento, a entrega é maior, Exatamente. diminui o custo. Diminui o custo. E o Facebook, ele começa a mostrar você, o Facebook, Instagram, ele começa a mostrar você para mais pessoas, porque ele tá vendo que aquele criativo ali tá segurando a pessoa na rede social, que é o que ele quer que você segure a pessoa na rede social. Aí ele vai entregando, vai ficando mais barato para você. Só que o que o pessoal tem que entender é que isso não acontece de um dia para o outro. Não é em 3 dias, que é o que eu estava falando, Fala entendeu? mais sobre isso aí, que isso daí é engraçado. Não é 2 dias, 3 dias. "Ah, vou colocar aqui 2 dias e vou bombar, né, e vou explodir, vou ficar rico", né, igual muitos, não é assim. Então o pessoal tem que entender que isso leva tempo. Eu tenho um criativo meu rodando, faz 3 anos, e eu não paro ele, já tá rodando há 3 anos. "Ah, mas você não muda o criativo?" Não, não muda, ele tá me dando resultado. Ele me dá clientes. Ele faz a pessoa ver o vídeo ali e entender o que eu tô passando. Então, assim, eu não mudo ele. Ele tá rodando ali e ele vai ficar até a hora que eu, olhando as métricas dele, eu vejo: esse vídeo aqui já deu, não dá mais, né. Então, assim, e a nível de Brasil, né, a nível de Brasil. Então, assim, acho que faz 3 anos que ele tá rodando direto, cara. Então, quando a gente vai fazer uma campanha, certo? Para quem não sabe, e normalmente você trabalha com quem? Com locais que não entendem ou pessoas que já têm noção de tráfego pago? Trabalho com os 2. Eu prefiro pegar quem já entende. É muito mais, às vezes a pessoa ela entende, mas ela não tem tempo. Então eu falo que esses 2 são o meu público-alvo. O cara que entende, ele sabe subir campanha, mas ele não tem tempo. E às vezes ele não tem paciência para ficar ali, analisando. Então ele me conta, é mais fácil ainda, que ele me contrata só para apertar botão. Então ele fala: "Tarcísio, ó, eu quero que você suba essa campanha, esse criativo, isso, assim, se assado." Ele passa para mim, eu vou lá, pum, e subo a campanha. O cara que não entende, ele vai me contratar porque ele não entende, só que como ele não entende, eu gasto mais tempo tendo que explicar para ele o que está acontecendo, porque às vezes ele acha que eu não estou fazendo nada, né, porque ele não vê eu trabalhando, né, ele acha que eu não estou fazendo nada, e ele acaba achando que eu não, o meu trabalho não está sendo eficiente. Apesar de que, se ele está recebendo leads, é porque o resultado está sendo alcançado, né. Às vezes não do jeito que ele quer. É o que eu falo, Marcelo, às vezes as pessoas querem investir R$ 100 e quer vender uma casa de 1,5 milhão. Fala: "Meu amigo, não dá, né?"
Se isso desse certo, eu ia parar de fazer o que eu tô fazendo, vou fazer um tráfego pago de casa de 1 milhão e vou parar de fazer. Eu invisto R$ 100 e vendo uma casa de 1 milhão, invisto R$ 100 e vendo uma casa de 1 milhão. Então, mais ou menos por aí. É uma lógica bem básica, né. Se você tá vendendo uma casa de 1 milhão, quanto que você vai ter em cima disso, certo? Você vai ter uma comissão em cima disso. E aí, é praticamente você colocar o preço no trabalho da outra pessoa. É, Você vai pegar e falar: "Olha, você tá vendendo um produto de high ticket, com R$ 100 pra você atingir esse público aí, não vai, cara. Você vai ter que colocar mais dinheiro para rodar isso daí, para pra estrutura, pra inteligência artificial trabalhar aquele público e fazer uma validação para você, se aquilo é bom ou não, exatamente. para você ver quais são os leads que estão chegando. Pô, é lead quente, é lead frio? Lead quente, lead frio. Uma pessoa que lead quente, uma pessoa que está interessada naquilo, uma pessoa que quando você começa a falar os detalhes da casa, por exemplo, ela já entende, ela já a conversa anda, a E conversa tem flui, dinheiro para comprar aquele produto. E Isso é o lead quentíssimo. frio é o curioso, né, aquela Exatamente. pessoa que fala: "Ah não, eu só cliquei, Cliquei cliquei sem errado", querer. né. Que é uma coisa que acontece, vai virar leads bons, virar leads ruins. Pensa só, se viesse só lead bom, eu Nossa, aí tava lindo, né? e uma outra coisa que eu acho que é interessante as pessoas terem noção, que é, por exemplo, da mesma forma que você está fazendo um tráfego para a empresa dela, muitas outras empresas que colocam muito mais dinheiro Exatamente. estão disputando a atenção. Então a pessoa ela tem que ter essa noção de que, pô, vai chegar o lead? Vai, porque o objetivo da meta é fazer com que você obtenha resultado, para que você coloque mais dinheiro nela, para que a pessoa que viu aquele anúncio tenha resultado também e a coisa continue, né. Isso. Mas você vai ter que investir e ter que esperar, né. Que nem você falou, pô, a pessoa acha que você não faz nada, né. Pra você subir uma campanha ali, você não demora o quê? Uns 15 minutos ali, acho que no máximo, para você subir uma campanha simples ali, e depois você vai ficar horas ocioso, esperando o resultado, para a campanha maturar, para você analisar as Analisar. métricas, né, e Exatamente. você entregar. E que nem você falou, pô, você vai conversar com alguém que não entende, para você explicar aquilo, para você convencer a pessoa de que aquilo que você tá falando para ela é aquilo, É. né. Cara, eu já tive um problema do tipo assim, eu subi uma campanha, né, não, bombou a campanha, teve muito resultado, muita mensagem, que o objetivo era isso, trazer mensagem para Aham. responder, ok. Passou o tempo, subi outra campanha, não teve o mesmo resultado da anterior. Aí a pessoa me questiona: "Nossa, mas por que que na campanha passada teve tanto resultado e nessa daqui não teve tanto resultado?". E aí eu te pergunto, como você explicaria isso para essa pessoa? Com o mesmo criativo? O Criativo. mesmo criativo. Com o mesmo criativo? É, só Mas mudou alguma coisinha assim, questão de número. hoje em dia, o que que eu aprendi? Assim, nesse meio tempo aí, eu sempre fui pagando alguns mentores para dar um individual para mim, né. Importante. Como que eu explicaria? Se eu parar uma campanha hoje e colocar ela para rodar ela a mesma, amanhã ela pode pegar uma fatia de público ruim. Por isso que eu não trabalho com uma campanha e um conjunto de anúncios, eu trabalho sempre com 2, 3 conjuntos de anúncios de teste, porque um ali vai ser uma fatia de público boa. Então, eu sei disso que você está falando, porque eu tenho uma psicóloga que ela faz comigo, só que ela não ela faz um mês, às vezes fica um mês parada, aí depois faz outro mês. E quando pega uma fatia de público ótima, eu falo para ela assim: "Olha, não pode parar a campanha. Arranca dinheiro da onde você não tiver, mas não para, porque agora a gente tá no público bom, a gente tá numa fatia". Aí ela para. Quando ela volta, às vezes, pega ali um mês ruim, 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 ruim,
E eu daí não tenho tanto dinheiro para ficar testando, Uhum. né. Eu não tenho ali, às vezes, tanto dinheiro para ficar testando, para ficar procurando a fatia de público boa. Então aí eu converso isso com ela. Agora já faz 2 meses que a gente tá rodando, ela pegou uma fatia de público boa mês passado, falei pra ela: "Não para, olha", e ela não parou. Ela falou: "Não, Tarcísio, então vamos continuar e tal, vou dar um jeito aqui". Então por quê? Por causa de ó pra você ver quantos meses que eu fui martelando isso na cabeça dela. Porque o cliente, ele pensa assim: "O Tarcísio tá querendo arrancar dinheiro meu". É isso que eles pensam, que o Tarcísio quer arrancar dinheiro meu. Aí eu falo assim, lógico que eu quero manter o meu cliente, né, eu quero fidelizar. Eu trabalho para o meu cliente ter resultado, para eu não ter que ficar correndo atrás de cliente todo mês. Se eu manter os mesmos, né. Então, agora ela pegou uma fatia de público. Então, assim, quando você pega uma fatia de público boa, não para, não para a campanha. Se você parar, você vai parar. Depois, na hora que você voltar, você pode pegar uma fatia de público ruim. Pode ser que seja boa? Também pode. Mas pode ser que seja ruim. Aí você vai ter que testar. Nessa que você testa, é onde você joga dinheiro fora. Exatamente. E aí é uma parte que mais dói, que é você teste, gente. Entendeu? Não é assertivo, é teste. Teste. E para você testar, você precisa colocar dinheiro. Não E tem aí você jeito. vai testar e não vai dar certo, você vai ter que subir outro, tal. E nessa época eu peguei e falei para ela, falei: "Olha, você tá estagnada num resultado do passado. O mercado já mudou, o tempo já é outro, a Sim, campanha acabou de começar", e ela tinha essa mesma essa visão. essa visão, tipo: Ele quer arrancar dinheiro de mim, É, ele quer arrancar dinheiro de exatamente. mim". E tem um outro fator também muito importante que é o valor do produto que você está vendendo, Isso, né. sim, sim. Porque a lógica da coisa é você fazer um tráfego pago para vir lead, você vende um produto ou serviço que custeie isso, certo? Exatamente. E aí entra um outro fator também muito interessante que poucas pessoas, acredito eu, pensam, que é o seguinte: se o seu produto que você está vendendo, ele é de consumo único ou ele é consumo recorrente. Isso. Porque pensa só, a gente gasta, sei lá, R$ 30 para converter um lead, né? A pessoa veio lá, você vende um produto de cabelo, né? Que é mais fácil ali. Vende produto de cabelo. Você fez um procedimento com a pessoa, pô, já cobriu o investimento do lead, Isso. sobrou, e você tem aquele cliente. Se você faz um trabalho bem feito, você vai ter aquele cliente O atendimento. pelo resto da sua vida ali, né? Que entra Exatamente. na parte do LTV. Então muita gente às vezes pode olhar, pô, eu gastei R$ 500 num tráfego pago, gastei R$ 1.000 num tráfego pago, veio só dois. Tem que ver quanto que custa o seu produto, o seu Exatamente. serviço, quanto tempo a recorrência disso daí. Você vai vender para ele todo mês? Pô, gastou 1.000, você vende um produto de R$ 100 ali. Todo mês a pessoa compra com você, 10 meses você já matou Exa aquilo ali. exatamente. E agora eu te pergunto, essa essa visão é fácil passar para o cliente? Não, não é bem difícil. É bem eu tento assim, acho que por eu ser professor, né, eu tento ser o máximo didático. Então, Didático, por né? exemplo, Bom, a né? pessoa fala assim: "Mas como que funciona isso?" Eu falo para ela assim, ó: "Você tem rede social, não tem? Tem. Se você for no Google agora e você procurar sobre uma roupa lá, um vestido, Uhum. você vai não começa a aparecer para você lojas de vestido? Ah, começa. Nossa, não sei como que eles adivinharam. Não, eles não adivinharam, né, eles sabem o seu comportamento. Então eu falo, é mais ou menos isso. Agora imagina o seu produto, aí eu falo, imagina o seu produto aparecendo para as pessoas igual você aí, ó, a pessoa vai lá, procurou um vestido, você vai começar a aparecer para ela. "Ah, é desse jeito?" E aí vai me chamar no WhatsApp? Vai chamar você no WhatsApp, entendeu? Aí é onde a pessoa começa
a entender. Só que daí depois tem um outro processo, que ela acha que ela investiu R$ 200, chegou 10 leads, para mim eu tô olhando ali, tá maravilhoso, tá legal dentro do produto dela, o lead está ali R$ 2 às vezes e tal, ela acha que é pouco. "Ah não, mas é pouco". Eu falei assim: "Mas agora beleza, vamos ajustar as expectativas aqui. Quantos que você achou que você ia investir R$ 200, você achou que ia vir quantos leads para você? 1.000? 2.000?" Aí eu faço esse ajuste ali com ela. Então, assim, a gente vai tendo esse desafio de explicar. Aí é onde eu falo, ao mesmo tempo que é cansativo, às vezes é até chato, né, que a pessoa realmente ela não entende, aí eu vejo assim: "Tá vendo, ó, eu vou ganhar muito dinheiro ainda", porque tem muita gente que não sabe coisa básica hoje de rede social, básico. Tem empresário que não sabe o que que é o WhatsApp Business. Tem empresário que não tem o WhatsApp Business. "Ah, mas quanto que paga?" Eu falei: "É de graça, cara. WhatsApp Business, todo empresário tem que ter o WhatsApp Business". Então eu até montei um curso que eu ensino a usar o WhatsApp Business, cara, que eu vendo baratinho lá na QIFI. Tem cliente meu que eu até dou o curso. Eu falei assim: "Cara, eu vou ganhar dinheiro com isso", porque as pessoas não sabem. Né, então assim, coisas básicas, montar fanpage. Mas o que que é fanpage, Tarcísio? "Não, eu tenho Facebook, pode usar ele?" "Não, não pode, tem que ser uma fanpage e tal". Então eu ganho dinheiro, eu vou ganhando dinheiro dessa forma, entendeu? Pessoas que pedem para mim, eh recuperar senha de Facebook, recuperar senha do Google, do Instagram, que não sabe fazer isso. Eu cobro o zóio da cara para ver se a pessoa não aceita, a pessoa aceita, porque ela não sabe fazer. Então, assim, coisa simples que daí eu vou tendo esse desafio de ir explicando para a pessoa, mas ao mesmo tempo, eu vejo que existe um mar ainda de possibilidades para eu trabalhar, para eu conquistar, porque os empresários ele ainda não sabem isso, entendeu? Que é básico, né, que é básico, né. Então hoje em dia você estava falando de preço, né, hoje em dia, por exemplo, quando eu pego uma imobiliária, por exemplo, que vende um produto de alto valor, eu já converso com ele diferente do cara que é um delivery, entendeu? Que é delivery, que é produto ticket médio baixo, comparado, né, Uhum. com carro, com imobiliário. Imobiliário eu já tenho que conversar com o cara, porque daí nesse processo, agora voltando até um pouco aí na minha história, eu fiz um outro curso onde o cara ensinava a parte da panfletagem digital, que daí foi também uma outra sacada, porque a gente faz o tráfego pago, só que, essa estratégia de panfletagem digital, né, que é você aparecer ali ao redor do seu estabelecimento para as pessoas certas, na hora certa, só que com um valor mais baixo. Né, porque nem todo empresário às vezes tem 2.000, 3.000. Hoje um delivery é difícil o cara investir isso, né. Tem um delivery grande, o cara investe, mas um delivery pequeno, às vezes o cara fica. Então eu sempre quis assim, pegar esse público, que às vezes está começando, um empresário que está ali começando, mas que ele precisa divulgar, né. Então esse cara ele vai ter que investir, ele não teria que investir em panfleto de papel? Com certeza. Ué, e às vezes eu falo para ele assim: "Ó, faz a conta". Eu hoje, por exemplo, para rodar uma panfletagem digital de 10 dias, eu cobro R$ 277, 10 dias. Eu falo para ele assim: "Ó, faz um orçamento de panfleto de papel, se dá isso". Não dá, dá mais caro, dá um valor mais alto e às vezes você não consegue atingir a sua cidade inteira. Você consegue? Eu falo para ele: "Você consegue pegar um panfleto, bater na porta da casa da pessoa e falar assim: "Olha, aqui mora uma mulher?" "Mora uma mulher acima de 40 anos?" "Ah, então vou deixar um panfleto", né. Não, você vai o cara vai entregar os panfletos ali, ele não sabe se Aleatório, né? se tem mulher ali, vamos dizer, se o produto for feminino, né. Aham. Não, agora o Facebook sabe, né, aí que tá a grande diferença, né. Entrega para o público-alvo na hora certa, no Na momento hora certo, certa, né? no momento Tem certo. uma outra coisa que eu também acho interessante, que é o seguinte, tá certo que hoje em dia a gente já tem o chat da vida, né? O chatbot. Mas por exemplo, a pessoa tá rodando a campanha 24 horas lá,
Pô, chega lead a qualquer hora. Qualquer hora vai ter alguém assistindo, vendo, lendo, vai mandar uma mensagem. E se não tiver alguma coisa para responder ali, você tá perdendo o Tá cliente, perdendo né? cliente. Como que Hoje você faz para contornar essa situação? eu tenho chatbot. Inclusive é um dos meus produtos digitais hoje, né, Hum, é o nosso chatbot. Que daí foi onde eu conheci o Davi, né, que é meu parceiro pra caramba, ele com certeza vai estar assistindo. Ele é de Taubaté, a gente já tá junto aí há 2, 3 anos trabalhando e eu não o conheço ainda pessoalmente. Então esse ano eu falei pra ele que a gente tem que eu tenho que marcar um café com ele. Mas é um baita de um programador, cara humilde pra caramba, não é um cara assim que quer ganhar dinheiro sozinho, não. E ele veio com essa ideia, a gente já estava já, você vê, a gente tá há 3 anos aí trabalhando, procurando um produto juntos para realmente dar uma alavancada e no finalzinho do ano passado a gente conseguiu chegar nesse produto, que é uma extensão de CRM, né, do WhatsApp, uhum, que tem esse chatbot, que daí os leads que chegam agora de madrugada, ele faz o pré-atendimento ali, né, não faz o atendimento sozinho. Porque eu, nesse ponto, é assim, eu ainda gosto de ter esse contato com o cliente, porque eu vejo que o fechamento é maior, certo. né. A não ser que seja um produto muito barato, R$ 10, R$ 15, eu acho que compensa o cara tentar colocar ali no automático. Mas no meu caso ainda eu tenho esse contato de explicar, tudo mais. Quando aparece comerciante de Taubaté, eu vou até ele, aí o fechamento é praticamente 100%, né. Eu chego, explico como que funciona, até porque eles viram o meu anúncio: "Ah não, Tarcísio, como eu vi o seu anúncio e eu sou o seu público-alvo, que eu sou empresário, sou comerciante de Taubaté, então eu sei que você vai fazer eu aparecer". Só que eu trabalho com o Brasil inteiro, né, não fico só em Taubaté. Então eu uso o chatbot, cara, pra fazer o pré-atendimento ali. Aí na hora que eu começo a trabalhar de manhã, o robô ali já fez o pré-atendimento básico. Se for uma pessoa que já é mais, assim, do digital, ele já atende ela tudo ali, e ela já faz a compra por ali mesmo, do produto. Mas se não, de manhã eu começo ali fazer os atendimentos, né. Beleza, entendi. Agora vamos subir um pouquinho o nível da. A gente estava falando para quem não entendia nada. Isso. Agora vamos falar para quem já entende um pouquinho mais das coisas, né? Quando você está fazendo uma campanha para uma empresa local, certo? Quais são as métricas que você analisa e o porquê? Eu analiso hoje, primeiro o resultado, né, quanto que ele está investindo, eu dou uma olhada dentro do que ele está, do produto dele, né, então mesma que a gente está falando, imobiliária, o cara tá pagando ali às vezes R$ 15 no leads, mas Uhum, tá chegando um leads qualificado para ele legalzinho, eu não acho caro, eu não acho caro. Agora, se não tá chegando leads qualificado, aí eu já me preocupo, né. Se é um produto barato, delivery e tal, eu procuro não deixar passar de R$ 2. Então primeiro eu olho isso. Se isso aí não tá legal, eu vou lá no CTR, para ver quanto que tá a porcentagem ali, né. Então uhum. eu fico sempre dentro dessas duas métricas. Então aí nisso eu vou conversando também com o cliente. Como que tá o leads? Então eu tenho bastante isso. Como que tá aí? Ah, tá tendo fechamento? Não tá? Como que tá? Se for um leads que é mais complicadinho, por exemplo, pega uma casa de 1,5 milhão, não é qualquer leads, né, que pode chegar ali, mas também não é, não é de um dia para o outro que eu vou conseguir analisar isso com o cara, né. Mas, por exemplo, se ele fala para mim: "Tarcísio, tá chegando leads legal", eu olho lá, tá pagando R$ 30, mas tá chegando leads legal, qualificado para ele, no caso de uma casa de 1,5 milhão. Fala: Uhum. "Tarcísio, tá lindo, tá top, deixa como que tá bonitinho", beleza, eu deixo. Então hoje eu analiso mais essas métricas, assim, porque eu acho que, comércio local não tem muito que ficar analisando ali CTA, eu não olho muito para isso não. Olho mais ali o resultado, quanto que ele está investindo, trocando ideia com o cliente, se está chegando leads qualificado para ele, está chegando, tal, eu
E é importante ter essa comunicação entre a empresa, se ela está vendendo ou não, quanto que está saindo, quanto que está entrando ali, Isso. justamente porque você, ou no caso o gestor de tráfego, ele tá ali para impulsionar a empresa. Nessa empresa que eu fazia tráfego pago, eu perguntava para a pessoa: "E aí, o lead tá ok, tá vendendo?" A pessoa não me respondia, cara. Tipo assim, era como se eu estivesse jogando no escuro, sabe? Aham. E era Complicado sempre e isso. era sempre o mesmo valor, tipo, não aumentava Hum, R$ 1 na campanha. Ao invés de escalonar a campanha, deixava a sim, campanha totalmente estagnada, isso quando não começava a querer criar outras campanhas e a que estava boa, pausar. E aí, isso. cara, é desafiador você tentar É, explicar pra pessoa e a pessoa achar que você tá tentando passar a perna nela, cara. é. É muito complicado isso daí, viu. Então você concorda que essa transparência entre gestor de tráfego e empresa é importante? Sim, tem que ter. E assim, uma coisa que eu vejo muito, eu gosto muito de vender, cara. Eu gosto muito de vender. Eu falo que eu nunca vou passar fome na minha vida, porque se eu parar de trabalhar com isso, eu vendo qualquer coisa, cara, que seja legal, lógico, né. Eu vendo qualquer coisa. E eu, às vezes, conversando com o cliente, eu falo assim, ó, ele fala para mim, eu vou tirando dele, eu sei que tá chegando leads bom, eu falo: "Mas por que que não tá fechando?". Aí eu falo assim: "Opa, então espera aí, eu tô mandando leads bons para você, vocês não estão fechando, então o problema tá daqui para frente". Gestor de tráfego não faz milagre com lead Não, bom, tá, gente? exatamente. Time de venda aí que tem que se virar. Exatamente, o leads não vai chegar assim: "Ô, eu quero comprar essa casa de 1,5 milhão". Pode acontecer? Lógico que pode. A pessoa pode olhar ali, ver a casa, ver o valor, gostar e já se decidir. Mas é muito difícil, a não ser que seja um delivery, que a pessoa já entra ali e já faz o pedido, né. Mas tem o atendimento também, até no delivery, se você demorar, a pessoa tá ali com fome, tá querendo fazer o pedido, você demora para atender, porque é sábado, "Ah, mas sábado é muito cheio", se vira, coloca um chatbot, coloca um agente IA, dá um jeito, senão você não vai aumentar as vendas. Então, tem isso, aí é onde eu falo assim: "Olha, poderia até ir aí dar um cursinho de venda e tal, mas não dá, eu sou um só". Então você precisa trabalhar a partir daqui as vendas, né, que daí a venda, o atendimento, tem que analisar tudo isso daí. "Não, mas tá sendo bem atendido e tal", às vezes eu peço print, então manda um print para mim, de como que os vendedores estão atendendo aí. E aí, às vezes, a pessoa manda um print, você já começa a identificar ali, né, que a pessoa não sabe atender, não sabe conversar, então tem toda essa parte aí, entendeu? É, isso daí é algo importante, importantíssimo, que é na hora que a pessoa vai entrar em contato ali, ao invés de você pegar e falar: "Ah, só clica no botão", ou então: "Pô, você não leu o anúncio?" Que eu já vi pessoas respondendo dessa forma, cara, e eu achei o cúmulo. Falo: "Gente, e hoje em dia, você ter um bom atendimento já é o mínimo que É. você precisa ter, e as pessoas ainda conseguem pecar nesse detalhe, né, é desafiador. Temos uma pergunta aqui: como vender como gestor de tráfego pago? Como vender o trabalho de gestor? É o trabalho? Isso. Como vender o trabalho? Primeiro você fazer o tráfego pago para você mesmo, né. Aí eu no meu caso, eu tenho um vídeo, né, que eu mandei a fazer alguns Uhum. anos atrás, até paguei carinho, entre aspas, caro, né, R$ 600, mas pelo retorno que ele já me deu já há 3 anos. Então eu acho que, assim, é um conjunto de coisas, hoje eu tô vendo isso. Então, assim, é rede social. Você mesmo falou, eu não tenho rede social, pessoal, né, assim, eu procuro não postar mesmo coisas pessoais, mas se você olhar no meu Instagram, eu dou a minha cara ali, tá a minha cara ali. Então, assim, eu não tenho dificuldade de falar, no vídeo, eu não tenho essa dificuldade. É assim, eu vou dizer que eu gosto, eu também não gosto, porque eu por causa disso, eu queria não aparecer, só que eu vejo a importância disso. Então, assim, quando você coloca a sua cara, você
tá dando cara a tapa, isso passa credibilidade. Então, quando a pessoa às vezes fica insegura de fazer o pagamento, porque eu recebo dos meus clientes antecipado, eu não recebo depois, eu recebo antecipação, senão eu não fecho. Eu mando a minha rede social, falo assim: "Ó, dá uma olhadinha no meu Instagram". Então, colocar a minha cara, colocar a cara ali, você falando, coisa simples do dia a dia. Se você vê meu Instagram, não fica ali, porque nem eu sei, não fica ali inventando, não, eu vou falando ali com o empresário, para ele entender o que que é a importância do tráfego pago, então eu vou, mas coloca a minha cara, então eu acho que isso ajuda, né. Então a pessoa entrar ali e ver, e isso, o atendimento. Que isso daí eu vejo que muito gestor de tráfego peca, né, que é a galera que sabe muito até, sabe apertar os botão, sabe, se eu falar para o cara subir uma campanha assim, o cara às vezes dá um baita de um resultado, mas ele não sabe passar isso para o cliente. Quantos que vêm conversar comigo: "Ah, o cara deixa eu falando sozinho, o cara não me responde, não me dá suporte, não me atende, não faz reunião comigo", entendeu? Então o cara sai e procura outro. E muitos às vezes fecha comigo, talvez eu nem tenho tanto conhecimento como alguns gestores, mas porque eu procuro dar esse atendimento diferenciado, esse suporte. Minha esposa sabe, às vezes é 23h30 eu tô ali respondendo um cliente, porque eu não fico na rede social, à toa, eu não fico, porque eu acho que é um tempo perdido. Às vezes quando eu entro na rede social, assim, para ver realmente, para dar uma relaxada, eu marco no relógio. Falo assim: "Opa, eu já tô 10 minutos aqui perdendo meu tempo, já tô 15 minutos, já tá na hora de já tá bom, já chega, vamos fazer outra coisa", né, para não perder ali realmente o tempo, então eu tento me policiar nisso. Então acho que falta isso, sabe, a galera realmente entrar nisso daí, né, meter a cara mesmo, falar e tudo mais, e dar esse bom atendimento aí pro cliente, escutar, o cliente vai vir, que nem você falou. Às vezes eu também perco a paciência, que eu fico assim: "Cara, mas o cara não viu isso, poxa, isso aqui", mas assim, eu tenho que aprender que eu tenho que me controlar e saber que o cara ali, ele não sabe. Então eu preciso realmente ter essa paciência. Respira fundo, marca uma reunião, conversa, explica ali, bem didático, que daí é onde você ganha a pessoa. Quando você vai pedir para a empresa, por exemplo, o criativo, você já pede o criativo, você já pede a copy, você já pede a estratégia que vai ser utilizada, ou você monta isso? Geralmente eu falo assim, eu pergunto para o cliente assim: "Você já tem uma arte onde um vídeo que você divulga aí, que você acha que sempre dá resultado?" Ele sempre tem um videozinho, uma arte que ele gosta. Aí ele fala assim: "Ó, eu tenho isso aqui, Tarcísio, sempre que eu coloco no meu status dá um resultado, manda para mim". Aí ele manda. Se tiver com uma qualidade ruim, dentro daqueles dados dele ali, eu crio um para ele, sem custo. Uhum. Eu crio um para ele. Agora, se eu achar que tá legal, que hoje, graças a Deus, eu peguei muito esse feeling, viu, Marcelo? Assim, eu olho e eu falo assim, cara, essa arte aí, meu, esquece, cara, não vai vender nada. Hoje eu consigo bater o olho e essa arte vai vender. Essa Uhum. aí você pode ter certeza que vai. Às vezes até eu falo pro cliente, falo assim: "Olha", o cliente fala assim: "Poxa, Tarcísio, mas não gostei muito". Eu falo assim: "Cara, mas vai vender. Não importa se você gostou ou não, vai vender. Tem certeza? Cara, pode eu falo até: "Ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a minha e a sua, e vamos testar. A que der mais resultado, a gente deixa rodando. Beleza? Beleza". Aí eu vou e coloco, e a que der mais resultado eu deixo. Então, assim, agora se ele vier com uma arte muito às vezes também a amadora dá resultado. Às vezes: "Poxa, mas um negócio feinho isso aqui", mas às vezes dá resultado, cara. Que essa daí é uma das coisas que eu acho sensacional do tráfego pago, que é, o que é bom para você pode não ser bom para o público, e o que você acha que é horrível para você, você fala: "Nossa, que isso aqui não vai". Aí você coloca lá e pum, bomba. Aí você fala: que aconteceu, né? Porque É, a gente, obviamente, quando você já tem um track record ali, você já
testou várias coisas, você já conhece um pouco mais o seu público ele já tem uma familiaridade com você, É. então a gente consegue anunciar tanto para pessoas de fora, quanto para pessoas que já compram da gente, né. Uhum. E aí acontece isso, de você olhar e falar: "Caramba, mano, uma artezinha mó tosca ali É, e tá convertendo", né. exatamente, cara. E acontece muito isso, né. Mas hoje em dia tem as artes que eu faço a arte, o te a copy, geralmente eu pergunto se o cliente tem, mas assim, ô Marcelo, Tarcísio, tá, eu não me preocupo muito, cara, com copy. Na minha opinião, a copy a galera não lê, cara. A galera às vezes não lê o que tá na imagem. Dificilmente ela vai parar ali para ler a copy inteira. Tem que ter uma copy, eu procuro fazer uma copy ali objetiva, simples, passando a mensagem principal para a pessoa clicar e chamar o cliente Tem um CTAzinho básico ali. isso, entendeu? Para ela chamar ali. Chamou, aí o empresário vai trabalhar a venda ali. Então eu trabalho bastante isso, e se ele conseguir vídeo, né. Vídeo é bem interessante, cara, porque vídeo é mais barato e dá um resultado legal, o pessoal gosta, né, de vídeo, né. Então, eu procuro trabalhar dentro disso daí. Então o cliente vem até mim e eu falo: "Você tem alguma coisa?". "Tenho", manda para mim, eu dou uma analisada e subo a campanha. Mas eu falo: "Você tem mais uma ou 2?". "Não, não tenho". Eu falo assim: "Eu posso criar?". "Pode". Aí porque eu gosto sempre de colocar pelo menos uns 2, 3 criativos ali. Por quê? Porque daí o cliente vai ter resultado, uma ali vai dar. Um conjunto dos 2 conjuntos de anúncio, um vai dar resultado. E desse conjunto, um dos 3 criativos vai dar resultado. O cara tendo resultado, eu fidelizo ele, entendeu? Ele vai estar Exatamente. sempre ali fazendo comigo. Às vezes ele não faz todo mês. Por quê? Porque é ruim vendedor, é um vendedor ruim. Aí não ganha dinheiro, aí ele fica um mês parado para dar uma respirada e depois ele volta, né. Mas daí eu vou tentando ajudar, conversando: "Mas como que tá o atendimento? Como que tá isso e tal?". Aí às vezes ele fala: "Não, Tarcísio, o seu trabalho não é nada do seu trabalho não, pode ficar sossegado que aqui eu conheço aqui a região mesmo, é assim mesmo e tal". E outra, Marcelo, as pessoas têm que entender que venda não é assim, você planta hoje e você colhe hoje. Entendeu? Não é assim, cara. Pode acontecer? Pode, mas a venda você planta hoje e você vai colher no tempo certo. As pessoas que eu fechei hoje são pessoas, às vezes, que eu falei semana passada com elas. Falei um mês retrasado e as pessoas vieram hoje falar comigo e agora é o momento delas comprar. Então o pessoal tem que entender isso também, né. Então eu falo assim: "Cara, você tá", provavelmente é época de dezembro. "Ah não, Tarcísio, vou esperar chegar janeiro". Eu falo assim: "Cara, você vai plantar em janeiro, você vai colher em fevereiro. Você quer colher em janeiro, você tem que plantar em dezembro". Não é que eu tô querendo vender não, cara, é a realidade. Aí dependendo, eu falo: "Você é comerciante, você sabe". Então assim, o pessoal precisa entender isso também. Às vezes entram leads ali, naquele dia. Entrou leads ali, que é uma casa, por exemplo, está falando muito de imobiliária, né, Uhum. que é um público mais, né, que é mais, assim, específico, por causa do valor, às vezes, da casa. Às vezes o cara não comprou naquele mês, mas o cara, você sabe que é um lead qualificadíssimo. E é o lead também que ele dificilmente ele vai tomar uma decisão na hora ali. Diferente de uma comida, né, que é um ticket mais Exatamente. baixo, você olha: "É o que eu quero? É, pronto, fechou". Pô, já era, É, transação rápida. Agora para bens, serviços de high ticket, não é assim, sabe, bater o olho e pronto já. A não ser que a pessoa já conheça você, já sabe que é isso. com você mesmo que quer fechar, mas do contrário não, vai ter um processo. Exatamente. Então isso que daí também eu tento conversar com o empresário. Ele fala assim: "Tarcísio, mas está entrando muita gente, mas ninguém compra". Assim, mas calma, é o público que você quer? Não é, eu falei assim, mas calma, você plantou, agora você vai trabalhando eles. Eu falo, em média, entra 50 pessoas em contato comigo por dia, comigo, eu, Tarcísio. Uhum.
Tarcísio, você fecha com todo mundo? Não, pô, se eu fechasse com todo mundo, tava rico, tava milionário. Imagina se todo mundo comprasse os 50. Eles estão interessados, eles querem saber do meu produto. Beleza, é um leads qualificadíssimo. Só que ele não tem aqueles que compram no mesmo dia? Tem, porque o produto que eu vendo é R$ 100, não é caro, né? Uhum. Mas tem aqueles que estão pesquisando. É, e talvez não seja até o momento de compra dele, Não é o né? Aí momento. tá ali O dia olhando. também, final de É, mês. então. Mas aí vai aparecendo pra pessoa, chega uma hora que ela fala, pô, esse cara tá aparecendo pra mim aqui, eu vou no banheiro, ele tá lá, vou almoçar, ele tá aparecendo pra mim, pô, acho que eu vou. Acho que é com ele que eu tenho que fazer, né? E aí a pessoa Exato. vai e finaliza com A você. pessoa vai, toma a decisão, aí eu tenho toda a estratégia ali, né, por exemplo, eu mando para a pessoa, quando a pessoa fica na dúvida, eu mando o print ali do pessoal, elogiando, o meu trabalho nas redes sociais, vídeo, que eu peço muito pro cliente, falo assim: "Olha, eu te dou 5 dias a mais de tráfego pago, mas você faz um vídeo para mim falando do meu trabalho". Mas, assim, nada de mentira, quero que você fale realmente da sua experiência com o meu atendimento, não só do resultado, mas do meu atendimento e tudo. A pessoa: "Não, Tarcísio, eu faço rapidinho". Beleza. Então aí a pessoa me manda o vídeo, aí eu posto, vai ficando lá no Instagram. Avaliação do Google, né, eu sempre peço, jogo lá na comunidade lá dos clientes, eu falo: "Gente, faça uma avaliação lá para mim lá no Google". Então, essas coisas aí vão somando, é onde, né, na pergunta lá do rapaz do tráfego pago, vai somando, aí eu falo, mas já estamos há 5 anos no mercado. Cara, você falou do Google e foi um tema que a gente ainda não entrou, né? Explanamos bastante sobre Facebook e Instagram. Acho que a galera já deu para ter uma noção boa do que é tráfego pago, de como realizar e o porquê fazer com um gestor e não simplesmente sair clicando no botãozinho do turbinar lá aleatoriamente, né? É, por Tipo favor. caça-níquel. É, isso mesmo. Google. Por que anunciar no Google? Rapaz, por que anunciar no Google? Por que anunciar no Google? Quando eu falo para as pessoas assim, eu falo para a própria pessoa, quando você quer um produto, você vai procurar onde? Google. Google. Você não vai no Facebook procurar, você vai no Google. E o Google ele vai mostrar o quê? As empresas que estão pagando ali, que estão patrocinado, e vai mostrar o Google Meu Negócio, que é as empresas ali ao redor, que é o orgânico, né, que a gente fala, né. Então, assim, se você não tá no Google, cara, você ninguém sabe que você existe, Você é cara. um indigente digital. Exatamente, entendeu? Você tá colocando dinheiro na mesa mesmo, tá perdendo dinheiro. Infelizmente então, assim, aí volta aquele assunto: "Ah, mas não tem dinheiro para investir". Beleza. A minha vontade, às vezes, ô Marcelo, fala assim: "Cara, você não tem dinheiro para investir no marketing, cara, o que você tá fazendo aberto ainda, você tá lascado". É assim, é meio grosseiro falar isso, cara, mas assim, é ladeira abaixo, cara. Ninguém sabe que você existe. Se você não tá na rede social, não tá no Google: "Ah, não, mas eu, vou viver de boca, divulgação de boca, né". Cara, isso aí tem prazo de validade, porque Até quando, né? o seu cliente daqui a pouco ele vai ver ali uma promoção ali que ele tá na rede social e ele vai experimentar uma pizza ali do vizinho ali. E na hora que ele experimentar, ele vê que ali também é bom e é mais barato, porque ele viu a divulgação, o cara dá promoção, o cara tá sempre vendo ali, chega A o experiência cardápio. que ele recebe é diferenciada, né, melhor. Exatamente, entendeu? Quer dizer, você perdeu. Então esse é o principal objetivo, por que de anunciar no Google, né. Parte monetária, quanto que a gente precisa investir para começar no Google? Cara, para começar no Google, aquela mesma coisa, se é a nível de cidade, pode começar o Google você pode colocar o valor que você quiser, né, mas pelo menos aí uns R$ 10 por dia, para começar. Aí já é R$ 10 do Google e R$ 10 da rede social, né. Então, aí já a empresa já começa a escalonar, e isso que você falou é muito importante. A empresa ela tem que reservar um capital para investir em marketing digital. Tem. Né? Pô, fez o tráfego pago no YouTube, no Instagram, no Google,
vendeu, teve resultado, pega essa parte do investimento ali, do ROI, né? E coloca para girar mais. Porque a pessoa faz tráfego pago, tem um retorno, pega o dinheiro e torra, ou só fica no mesmo valor ali, esperando que sempre vai, tipo, com a falsa ilusão. Eu sempre coloquei 500, veio 10, então sempre que eu colocar 500, virá 10. E Exatamente. não é assim que a coisa funciona. E pior, cara, tem gente que ainda fala pra mim assim: "Tarcísio, não, eu só quero que você suba a campanha e depois você me ensina a colocar dinheiro lá e pronto, aí você deixa que eu só vou colocando dinheiro lá". Eu escuto isso, cara. Parece que não, mas eu escuto, cara. Dá uma tristeza no coração. Eu falo assim: "Olha", aí é onde eu entro com a educação, vamos dizer assim, né, de Excelente. explicar. Aí eu vou explicar: "Olha, eu posso fazer isso, não tem problema nenhum". Uhum. Né. Só que assim, aí eu não vou olhar a sua campanha, eu não vou analisar, eu não vou saber se você está em primeiro lugar ou não no Google, e você pode jogar dinheiro fora, pode ser que você apareça para um público que não tem nada a ver. Então quer dizer, você não vai ter o meu acompanhamento, beleza? Beleza, dá 2 meses o cara tá atrás de mim de novo. "Ah não, Tarcísio, realmente, cara, tô colocando dinheiro lá e não tá vindo nada, só vem, gente ruim e tal". Então, é por causa disso. E isso quando não causa um certo trauma na pessoa, né? Ela vai, gasta o dinheiro aleatoriamente e acha que não, isso aqui não dá resultado. Isso aqui não é pra Exatamente. mim, é bobeira de quem tá falando. É. "Ah, coloquei dinheiro lá, não só perdi dinheiro". "Ah, mas quem que fez?". "Ah, foi o meu sobrinho", né, como o pessoal fala, "meu sobrinho que fez o tráfego pago". Então, então se você quer um resultado profissional, você tem que pagar um profissional para fazer isso. Para quem é gestor de tráfego, você começou com R$ 200, certo? Como que você fez para subir a régua do seu ticket? Cara, eu assim, eu acho que eu fui subindo devagarinho. Eu teve uma época que eu estava com uma clientela boa ali me pagando R$ 300, porque depois que esses 2 pararam de me pagar 200, eu já não cobrei mais 200. Aí eu já fui para 300, o meu mínimo era 300. E daí eu fui trocando, vamos dizer, eu deixei esses de 300 que estavam ali fiéis, só que os novos que foram vindo eu já fui cobrando R$ 500. Uma pergunta, por que que quando esses de 200 pararam, você aumentou para 300 e não diminuiu o ticket? Porque eu vi que como eu já tinha mais conhecimento, eu já tinha um conhecimento a mais, eu já sabia quanto que os gestores estavam cobrando em média. O curso que eu comprei, o professor falou: "Tarcísio, não dá, cara, R$ 200 tá muito barato e tal, você tem que começa vai para pelo menos R$ 300". E eu fui. E eu também eu fui aí o que eu falei, eu fui fazendo esse dinheiro, eu sempre fui investindo em mentoria. Então, eu lembro que eu paguei uma mentoria e o cara falou assim: "Ó, se você cobrar 5.000 por mês, se você cobrar 200, o cara vai cobrar o mesmo resultado seu. O cara vai cobrar o mesmo resultado, ele vai querer resultado. Então cobra 5. Pelo menos você tá ganhando 5.000 do cara ali por mês pra escutar o cara falar abobrinha na sua cabeça, né, em vez de estar pagando 200". Uhum. Lógico que eu não cobro 5.000, né, ainda se Deus quiser ainda chego nesse nível Isso aí. ainda. Mas assim, aí eu fui subindo, fui trocando nesse sentido, né. Então hoje eu cheguei num valor que tá legal, se a pessoa me pagar, eu acho que não fica caro, né. Hoje eu cobro aí R$ 500 Facebook, Instagram, a minha mão de obra, e Google mais 500, só 500, R$ 500 se for só Google, e se for os 3 eu cobro uns R$ 800. Uhum. Mas eu aprendi também nessa mentoria o quê? Conversar com o meu cliente antes, eu vejo o tipo de produto que ele vende, e aí tem cliente que dá para você subir um pouquinho mais. Dá para você sabe que você vai conseguir cobrar um pouco mais. Então eu fui fazendo isso. Eu fui trocando até eu chegar nessa, né, e também eu comecei a fazer a parte da panfletagem digital. Então a panfletagem digital ela deu também uma guinada na minha aí na minha carteira de clientes, no meu conhecimento, né, que daí eu vi que dava para cobrar um valor fixo, desse valor eu tirava o valor do tráfego, Uhum. entregava para o cliente,
né? Não era um resultado absurdo, mas entregava para ele ali um certo resultado, conquistava ele. E agora, vamos para o tráfego pago? Você quer aumentar o resultado? Quero. Então agora é assim, assim, assado, entendeu? Então, através da panfletagem digital, foi o que nem você estava conversando antes aqui, foi o topo do funil, né? É isso aí. Topo de Entendeu? funil, né? Essa foi a sua esteirinha de produtos. Isso, isso. Então, aí eu, né, e eu não que engraçado que eu não queria ir para o Google, cara, eu não queria estudar Google. Falei: "Não, tá bom, vou ficar só Facebook, Instagram, tá ótimo". Só que, assim, a gente nunca pode parar de estudar. E segundo, que Boa. eu comecei, falei: "Vou perder dinheiro? Tá, o pessoal tá procurando, tá querendo aparecer no Google e eu não sei fazer?". Aí foi aonde, opa, vamos lá, vamos comprar um curso agora de Google. Então você masterizou suas técnicas e você criou sua mentoria, certo? Então agora vamos falar sobre mentoria. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é a sua mentoria, como funciona. Então, a minha mentoria, qual que é o objetivo da minha mentoria? Hum, É ajudar o cara ali, que já tem o trabalho dele ou não, a ter uma renda extra. Não prometo, não sou aqueles marketing, cara, você vai ficar milionário, porque nem eu sou. ainda. Ainda, Ainda. ainda, isso, ainda. Então, assim, a minha ideia é ajudar, a princípio, o cara que está ali desempregado, que precisa de uma renda, igual eu estava lá atrás. O cara que quer ganhar uma renda extra nas horas vagas dele, ele quer tirar ali R$ 1.000. E o cara que realmente quer viver do marketing. Então eu vou ensinar ele tudo que eu sei, tudo, como conquistar o cliente. Eu vou pegar ele pela mão, literalmente, e vou, ajudar ele a ganhar dinheiro. Não tô falando que você vai ganhar dinheiro de um dia para o outro, vai começar a ganhar 10, 20 mil. Não é isso, não prometo. Já falo pro cara, vai dentro do que ele vai começar a estudar. Então, assim, eu tenho 3 aulas com ele individual, ali sem horário para acabar. 1 hora e meia, 2 horas, o que ele aguentar, eu aguentar. A gente fica ali, vou ensinar tudo para ele. Se ele não souber nada, eu vou ensinar tudo. Como subir, criar uma conta de anúncio, o que que é cada objetivo e tal, e depois a vender. E depois eu fico 1 ano com ele no WhatsApp tirando dúvidas, ajudando ele ali. Tarcísio, tô com esse cliente aqui, ele não tá tendo resultado e tal. A minha ideia é pegar o cara que não sabe nada, não é pegar o cara que já é expert e ajudar ele a melhorar o resultado dele. Não, não é esse o meu público. Meu público é pegar o cara ali que quer ganhar um dinheirinho a mais. E aí eu vou ensinar ele. É Canva, como que vai mexer no Canvas? Né? Como que ele vai fazer uma arte no Canva? Qual o tamanho da arte? Como que ele vai fazer uma arte chamativa para aquele cliente? Porque tudo isso são coisas que eu fui comprando curso e fui estudando. Canvas, aí larguei o CorelDRAW, fui pro Canva, né? Google Meu Negócio, YouTube, Facebook, Instagram. Então eu fui, afiliado, produto, agora, né, está trabalhando aí com produto, criar site. Eu não trabalho mais, mas existe várias plataformas hoje que você cria o site, pega e arrasta. Você cria um site em 5 minutos e eu cobrava R$ 1.000. Eu criava o site do cara em 15 minutos, eu tinha até vergonha de entregar para ele na mesma hora. Eu pagava R$ 1.000, eu entregava, falava: "Me dá 7 dias", pra eu fingir que eu estava ali, pra eu fingir que foi demorado fazer o site. Então hoje em dia tem plataformas assim, que a pessoa, até o empresário mesmo, se ele quiser, ele cria para ele mesmo, não precisa nem de um programador. Lógico, um site mais simples, né, se você quiser um site mais sofisticado, tem que, né, é um programador. Mas assim, eu tinha uma plataforma que daí eu criava o site assim, entendeu? Cara, eu usava muito o ClickPage na época que eu antes pandemia, quando lançava infoproduto, era desse jeito, cara. E eu sou formado em web design. Uhum. Então, quando eu vi aquilo, eu peguei minha cabeça, sabe, explodiu assim, eu falei: "Cara, eu passava horas e horas programando linhas e linhas de e pra ver sabe, quadrado, enquadramento, alinhar as coisas. É. De repente vem um site, clica e arrasta ali os blocos, troca
cor, trocar fonte, inserção de foto, vídeo, botão, Top, link. né? Eu falei, caramba, como a tecnologia é Eu usava Builderall. sensacional. Eu usava Builderall, tinha tudo Meu ali. Deus, cara. Até e-mail. Pagava R$ 150 por mês, que eu peguei um plano bem lá atrás Eu usava Mailchimp pra fazer disparo de de e-mail, e-mail. cara. Sim, Nossa. sim. Então assim, eu fui. Aí hoje eu não faço mais porque aí eu resolvi essa parte, eu deixo com o programador. Uhum. Então a gente vende, a gente não cobra. Por quê? Porque ele não cobra caro também. Então a gente consegue fazer um trabalho legal, eu ganho, ele ganha, né? E não fica tão caro para o empresário que está querendo o site dele ali, entendeu? Entendi. E para a pessoa fazer essa aquisição dessa mentoria, como que ela faz? Então é entrar no meu WhatsApp, né? Ela entra lá no meu WhatsApp, aí eu tenho o meu site, né? Onde ela pode. Qual é o seu WhatsApp? Meu WhatsApp é 012 98851 5867. Beleza? Suas redes Profissional. sociais? Meu Instagram é MKT, né? Marketing, né? MKT underline eu tive uma ideia. O nome da agência é Eu Tive Uma Ideia. Entendi. Então você ainda criou a agência, né? É agência porque eu acho que fica uma coisa. É eu agência, né? Eu gente que o Eu, pessoal fala, agência. né? Mas eu acho que fica uma coisa mais profissional, né? Tem o CNPJ da empresa, mas não me pergunte o número do Não, CNPJ que eu não tranquilo, lembro. tranquilo. Não vou colocar você nessa fogueira, tá? Mas assim, aí tem o site, né? Que é o www.eutiveumaidea.com.br. Aí lá também tem a minha mentoria, eu explicando tudo, mas assim, a pessoa que tiver interesse pode me chamar no WhatsApp aí que eu falei, que daí eu explico, converso certinho, vejo também o nível de conhecimento dela, né? Para poder ajudar, né? Ver se eu vou conseguir ajudar ou não, entendeu? Uhum. Lembrando que, para quem tá no YouTube, todos esses links, o número do WhatsApp dele tá na descrição aqui, é só você dar uma olhada e entrar em contato. Beleza, então a gente já sabe como você trilhou esse caminho, como subiu a régua, como ser um gestor, os desafios, as alegrias, certo? Aonde você se vê daqui a um ano? Então, uma das coisas que eu mais amo nesse trabalho, graças a Deus hoje eu vivo disso, né, pago minhas contas, tudo certinho, pago a pensão, não tenho mais aquela Ô! preocupação que era uma das minhas preocupações, né, graças a Deus. Assim, eu quero hoje, eu venho buscando uma forma de eu poder aquilo que eu falei lá atrás, eu achar um propósito para isso, não só ser pelo dinheiro, né, mas achar um propósito dentro de tudo isso. Então eu tô buscando isso ainda eu não encontrei. Uma coisa que eu amo nessa profissão é o quê? É o meu tempo livre. Então hoje eu não fico preso igual ficar na academia das 7 da manhã às 9 horas da noite. Então isso para mim tem um valor imenso, né? Eu consigo fazer minhas coisas do dia a dia ali, adaptar dentro do meu horário, né? Trabalhando ali, mas é um desafio também, né? Você trabalhar por conta, porque daí você tem que ter o horário para começar e terminar, né? Senão você começa a trabalhar a meio-dia, né? Mas isso aí eu gosto, então uma coisa que ali eu sento ali, então, assim, eu venho buscando um propósito para eu achar nisso daí. De repente, fazer um trabalho com adolescente, ajudar o adolescente a ganhar dinheiro através da rede social, ao invés dele ficar só ali vendo videozinho. Então, assim, eu ainda estou buscando nesse sentido. Não tenho a pretensão de realmente ter uma agência grande, né? Meus mentores, eles já falaram, Tarcísio, você está ganhando 50 mil, 60 mil por mês, você tem que aumentar, virar uma agência, contratar pessoas para atender, para isso e tal. Não tenho esse objetivo, não tenho esse sonho nesse sentido, né? Então, assim, eu e minha esposa, a gente busca viver uma vida bem simples mesmo, nada de ficar só porque eu tô ganhando mais, eu vou subir minha qualidade de vida, né? Vou subir a minha. Não, a gente tenta buscar ali a mesma coisa, viver mesmo nível ali, tranquilo,
né. Então, assim, eu ainda tô buscando nesse sentido de achar esse propósito nesse sentido, entendeu. Entendi. E nas horas vagas, você gosta de fazer o quê? Academia, academia, ou eu não sou mais professor, mas eu sei dos benefícios, né. Sim. Então, é academia. Nos meus horários livres, servir a Deus, né, na igreja. Eu sou católico, eu, minha esposa e meu filho. Então, servir a Deus na missa, no ministério de música, levar a palavra, como você falou, né? Na verdade, eu tenho 2 livros, né? Você falou, e acho que Uma Vida, Dois Caminhos, ou Ressuscita os Não. Meus Sonhos. Ressuscita os meus sonhos. Então, eu também tenho o livro que eu lancei antes desse, né, muitos anos atrás, é Uma Vida, Dois Caminhos. Então, o meu propósito é isso, né? Assim, o meu tempo livre que eu amo é para servir a Deus, né? Esse é o meu principal objetivo. E ter um tempo de qualidade com meu filho, né? Que hoje a gente tem esse. Às vezes eu vou com ele para lá e para cá, como ele não mora comigo, então a gente procura ter essa qualidade de vida, fazer um esporte junto ali, futebol. Você falou isso, jogador de futebol, eu fiquei até me sentindo, cara. Puxa vida, hein. Quem ouviu deve ter pensado assim: "Nossa, o cara é jogador de futebol, hein". É, eu desenterrei Não, uma foto sua lá, você lá jogando bola. Falei: "Caramba". é um lazer, né, graças a Deus aí que eu tenho, né, com meu filho, né, que a gente brinca lá no Sesc junto. Então, e tá com a família, né, cara. Tá com meus pais, com meus irmãos, sobrinhos. Então, assim, hoje tá sendo esse daí o lazer, né. Curtir com a esposa, descansar, assistir uma Netflix, então é uma vida bem sossegada, tranquila. Beleza. Uma mensagem que você queira deixar para quem tá assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast? Cara, eu queria deixar uma mensagem assim, primeiramente, né, acreditar em Deus, colocar a confiança em Deus. Eu sei que nem todo mundo que escuta acredita, mas essa é minha linha de raciocínio, né? Buscar a Deus sobre todas as coisas, o resto é dado por acréscimo. Então eu sempre tenho isso. Tudo que Deus está me dando materialmente, que são coisas passageiras, está sendo acréscimo, né? Então buscar a Deus, confiar em Deus, né? Não confiar nos homens, não confiar, não político, isso e aquilo, não. Coloca a confiança em Deus, trabalhar, igual minha mãe falou lá atrás, se trabalhar vai dar certo, né. Então é trabalhar, estudar, estudar bastante, não pode parar de estudar, então eu tô sempre eu tô contratando mentoria, vendo um curso, às vezes até jogo dinheiro fora, que eu compro curso, coisa que eu achei que eu ia aprender, mas sempre ali no curso tem alguma coisinha, então assim, deixar essa mensagem para quem está nos ouvindo, né, acreditar em Deus, trabalhar bastante, estudar, buscar um caminho de honestidade, né, não vale tudo por dinheiro, né, nem tudo é só o dinheiro, e o resto vai acontecer por acréscimo. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Excelente. Bom, eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado uma pessoa sensacional aqui na minha frente. Agradeço a Hillary que está aqui atrás. Agradeço a você que nos acompanhou até o final desse podcast. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Sempre que trouxermos alguém gabaritado aqui, você receberá esse conteúdo e poderá aprender mais, fazer networking. E é só alegria. Cara, brigadão. Opa, eu que agradeço, viu, Marcelo, pela confiança. Obrigado mesmo, né, de coração. Espero ter contribuído aí, para o podcast aí, né, para que ele possa evoluir cada vez mais. Ah, mas com certeza, cara, porque, assim, falar sobre tráfego pago é uma coisa que eu gosto pra caramba, né? Eu vejo o resultado, eu sei da importância, então é importante levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Eu sei que tem muita gente que já sabe, mas tem muita gente ainda que fica perdida. E ter bons profissionais. Essa é uma das coisas importantes que a gente preza aqui, que é isso, né? Levar bons profissionais para o maior número de pessoas para fazer a engrenagem girar cada vez mais. Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.